Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e hoje a gente está entrando no nono vídeo desse livro maravilhoso dessa nossa série sobre um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Esse livro de Eckhart Tolle, né, que é um cara fantástico, assim como a gente já falou também sobre o livro O Poder do Agora, que também é dele. E para você que está aqui num caminho de busca por autoconhecimento e espiritualidade, provavelmente você já deve ter ouvido falar que não existe certo nem errado. Como assim não existe certo nem errado? No vídeo anterior ele começou a falar sobre esse assunto e hoje a gente vai mais a fundo e vai ficar mais claro ainda com o que ele quis dizer. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, eu vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, como eu falei no último vídeo, nós começamos a falar sobre o certo e o errado, lembra? E eu falei que isso, na verdade, não existe, porque o certo e o errado são apenas conceitos baseados em formas de pensamento. Mas daí você provavelmente pensou no que eu pensei um dia. E em relação às coisas absolutas, né? Por exemplo, o sol é quente. Se a pessoa fala que o sol é frio, como que não existe certo e errado? Ou, por exemplo, a Terra é redonda e alguém argumenta que ela é plana, mas eu tenho comprovações científicas de que ela é redonda. Ou ainda, se a lei da causa e efeito, que é comprovada pela própria física, eu não estaria certo contra alguém que dissesse que isso não existe? Ou um exemplo ainda mais fácil: se eu visse uma pessoa praticando um crime e chamasse essa pessoa de ladra ou ladrão, eu não estaria certo já que eu vi esse crime com os meus próprios olhos? Então, com todos esses exemplos, como explicar que não existe certo e nem errado? É agora que fica ainda mais interessante. A gente vem até agora falando basicamente sobre o ego, certo? Então você percebeu quantos eus acabei de falar nesses exemplos que eu acabei de passar? É o eu estaria certo, eu tenho comprovações, eu vi com os meus próprios olhos. Acontece que é exatamente aí que entra o ego. Eu vou explicar. O Eckhart, ele diz que existem os fatos, como por exemplo o fato da Terra ser redonda, certo? Ou o fato de uma pessoa ter sido filmada comprovando que ela cometeu um crime. Então, os fatos são os fatos. Porém, é quando colocamos a necessidade de sermos aceitos, ouvidos, ou mais ainda, de estarmos certos. É aí que entra o ego. Mas veja bem, não é se algo é um fato ou não. É sim sobre querer ter razão. E isso vem da necessidade de aprovação, autoafirmação, superioridade. O que a gente precisa entender é o que é. Isso não vai mudar. Em outras palavras, discutir ou se irritar com uma pessoa porque ela não acredita que a Terra é redonda, não vai mudar o fato de que a Terra é redonda, entende? Além disso, a Terra não está nem aí para uma discussão dessas. Ela simplesmente é. Veja quantas discussões nós entramos pelos argumentos do ego, porque o ego nos faz acreditar na separação, lembra? E quanto mais acreditamos nesses argumentos, o que acontece? Mais se reforça a ideia de que eu estou certo e o outro está errado. Mais se reforça a ideia do oposto, do adversário. E mais que isso, quando a gente vai escalonando esses conflitos, o adversário se transforma em inimigo. É assim que criamos o conceito de bem e do mal. Afinal de contas, se eu luto pelo bem, o outro que está contra mim está lutando pelo mal. É assim que nações inteiras se dividem ou entram em guerras.
E é assim que se desenvolve o ódio dentro de uma família. Então, dizer que não existe certo e errado significa nos libertar da necessidade de fazer valer o que nós achamos, a necessidade de tentar provar o que já é um fato. E olha que até aqui nós só falamos apenas de fatos. Só que o ser humano também tem discussões intermináveis baseadas em opiniões ou crenças, e não fatos. As pessoas discutem simplesmente porque têm opiniões divergentes. Alguém, por exemplo, pode dizer com toda certeza que a Suíça seja o melhor lugar do mundo para morar, mas outros irão discordar. Alguém pode dizer que a melhor comida do mundo é a mediterrânea, mas outros irão discordar. E assim se aplica para a moda, para os passeios, para os gostos arquitetônicos, para a beleza das pessoas. Muitos podem dizer que tal ator ou tal atriz é o mais belo ou a mais bela do mundo. E mesmo que muitos concordem, muitos outros irão discordar. Tudo isso porque não é um fato, é um conjunto de formas de pensamentos. E assim se aplica também para religião, esportes, política e tudo mais que o ego puder se apegar. Nem mesmo Jesus Cristo ou Buda agradou a todos, e nem eles são unanimidade. Aliás, nem Deus é unanimidade entre os seres humanos. Mas percebe, o que nós achamos não conta. Não muda o que Jesus Cristo e Buda fizeram, nem muda que de fato Deus é. E mesmo que a gente queira chamar de outro nome, no final, o todo simplesmente é. Se uma pessoa cometeu um crime, não importa os argumentos dos advogados ou a sentença do juiz. As leis universais vão atuar de qualquer maneira, para que ela aprenda o que ela precisa aprender. O que tem de acontecer, vai acontecer. Mas muitas vezes não nos conformamos com as coisas porque queremos que seja conforme o que o nosso ego quer que seja. Só que o sol nasce e se põe independente do que pensamos. O ar está disponível independente se somos pessoas boas ou não. As leis universais continuam agindo independente se acreditamos ou não. Quando entendemos essas ações do ego, passamos a não mais querer discutir ou argumentar para ter os nossos pontos de vista aceitos. Na sequência, o Eckhart nos lembra de um dos grandes perigos do ego humano, que é tentar transformar crenças em fatos. Em cima dos estudos sobre espiritualidade, talvez um dos maiores erros que a maioria das religiões comete é tentar ser a dona da verdade. E o que ele quis dizer com isso? Se uma religião é dona da verdade, significa que todas as outras estão erradas, certo? E se elas estão enganadas, significa que existe o eu e o outro, o certo e o errado. Ou seja, mais uma vez, a separação. O propósito de todas as religiões deveria ser a união, onde estudiosos se reuniriam para ajudar a humanidade para o bem comum. O propósito deveria ser a manifestação do verdadeiro amor. Afinal, não é isso que toda religião prega? Mas não entenda mal. Se você segue alguma religião, isso não significa que você esteja fazendo algo errado. O que o Eckhart tenta trazer aqui é apenas que nós possamos abrir os nossos corações, libertando-se do ego no caminho da compreensão do que realmente é a verdade. Afinal, por que não seria possível que cada linha tenha uma pecinha desse quebra-cabeças? Podemos aprender com antigos, como foi com Hermes Trismegistus, ou com modernos como Eckhart Tolle ou a física quântica, e podemos aprender com os católicos, cristãos, budistas, hinduístas, espíritas e assim por diante. O grande perigo de acreditarmos que somos donos da verdade já trouxe muita dor e tragédias na história da humanidade. O Eckhart lembra do período da Inquisição, a qual eu também já usei aqui como exemplo em alguns vídeos, no qual milhares de pessoas foram assassinadas simplesmente por não pensarem ou agirem da mesma forma que a maioria, simplesmente por não concordarem
com a verdade da época. O ex-ditador Pol Pot mandou matar mais de 1 milhão de pessoas, incluindo todas as pessoas que usavam óculos, pois ele acreditava na verdade de que esses eram burgueses e que era preciso eliminá-los para se criar uma nova ordem. Adolf Hitler eliminou milhares de judeus sobre a ótica da verdade que ele tinha. E assim, a história da humanidade acumula tantas tragédias produzidas pelo ego, como outras atrocidades cometidas por Stalin, Mao Tse-tung, Gengis Khan, entre outros. Mas então você deve estar pensando, onde está a verdade? Jesus Cristo já ensinava que a verdade está no amor. A verdade é o amor. Então vamos ligar isso aos conhecimentos sobre o ego. Será que o amor provoca separação? Será que o amor provoca conflitos? E onde está esse amor? Esse amor está dentro de nós. Eu acabei de dar alguns exemplos macro, mas a gente precisa lembrar que a mudança deve começar no micro, em nossas ações, buscando o amor que existe dentro de cada um de nós. E somente assim irá aprendendo a cancelar o ego. Imagine um casal que se apaixona verdadeiramente. Porém, os pais da moça não aprovam o rapaz por ele seguir uma religião diferente daquela que a família segue. E por conta dessa verdade, os pais acreditam que estão fazendo o melhor para a filha, sem conseguir enxergar o verdadeiro amor que existe entre eles e a verdadeira pessoa que esse rapaz é. Então, pensando no bem da filha, por uma das loucuras do ser humano, como Eckhart diz, pelo bem da filha, os pais a fazem sofrer profundamente. É assim que o ego atua nas verdades criadas pelo homem em nível micro, onde não conseguimos enxergar. Mas percebe que é o mesmo que o ego macro? Numa guerra, uma pessoa considera a outra merecedora da morte, simplesmente porque ambos têm verdades distintas. E o problema do ego coletivo é que cria-se uma oposição muito grande, como se milhares de pensamentos comprovassem que o seu pensamento está certo. Mas você lembra como nós começamos o vídeo de hoje? Existe certo e errado? Se você tiver um tempinho, assista um filme na Netflix chamado PK. Tente observar nesse filme muitas coisas que falamos no vídeo de hoje. E depois comente aqui quais ensinamentos você teve com o filme, ok? Mas é claro, mesmo que você não possa assistir, comente aqui as suas percepções sobre o que nós falamos hoje, tá bom? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana, a gente continua neste livro maravilhoso, aprendendo ainda mais sobre o ego. Gratidão por estar comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.